Quando Lutero elabora aquilo que ele chamou de teologia da cruz, como uma oposição à teologia da glória, que é a teologia escolástica parte de uma, não de uma teologia da natureza, mas de uma teologia natural, né? De produzir um pensamento teológico de maneira natural, a partir da racionalidade. Ah, e daí isso não é dizer que observando a natureza você vê resquícios e coisas de Deus. É de dizer que pelas leis da natureza, ou seja, pela própria racionalidade, de maneira lógica, sem ferir a organização do universo, você pode deduzir Deus de aspectos naturais, das leis naturais, de leis racionais. Não é da observação estética da natureza, né, de olhar o pôr do sol e falar assim, que lindo isso, só pode ter sido Deus que criou. Mas sobre essa parte da teologia da cruz como uma teologia de ordem negativa e não de ordem positiva, como do conhecimento, da teologia católica que trata o conhecimento positivo, ou seja, de afirmação, né? As leis da natureza, racionalmente, você pode deduzir Deus racionalmente, na- pela natureza, coisa que está no Chardin também. O que o Lutero vai criticar no texto dele do debate de Heidelberg é que o conhecimento natural ele pode até deduzir a respeito de Deus, mas esse conhecimento que é deduzido a partir da razão e da natureza, ele não é um conhecimento salvífico, porque ele me fala que existe Deus, mas ele não me fala que eu sou pecador e não fala que Deus quer me salvar. Então, ele é cristocêntrico, né? Ele toma a imagem da teologia cristã como ponto de partida. Não está interessado numa visão filosófica a respeito de Deus, mas na visão confessional do cristianismo, né? Esse conhecimento específico, ele só pode ser obtido através de Jesus Cristo e, particularmente, a partir da cruz. Por isso ele elabora, então, como teologia da cruz. Para a gente poder não ficar nessas armadilhas aí desses. Porque isso tem um ponto dogmatista e fundamentalista também, né? De não aceitar nenhum tipo de visão a respeito de Deus aceitável que não seja a visão cristã, né? Ou seja, conhecimento natural, você pode deduzir Deus, mas você não tem um conhecimento específico a respeito da vontade de Deus, né? Que é a ação salvífica de Deus, o que inclui reconhecer-se como pecador, porque Deus salvaria de que se tivesse tudo ok, né? Mas vamos pensar o seguinte, para poder entender, fazer um exercício. O conhecimento natural, ele pode deduzir a respeito de Deus, né? Ah, o universo é um lugar que está constantemente se criando, né? Surgindo novas estrelas, as árvores crescem, a chuva cai, a relva flore, as pessoas nascem, a vida, ela é um grande testemunho a respeito de Deus não como um ser transcendente, como um ser que se revela para a humanidade, mas esse Deus spinoziano, esse Deus da natureza, esse Deus que está agindo dentro da natureza e criando. Então, a razão natural, ela pode me dizer que eu estou vivo porque há uma força da vida, uma força criativa no universo. Mas a razão natural, e esse é um problema filosófico de primeira ordem, não tem nenhuma explicação de explicação biológica, sim, mas não uma explicação filosófica de por que que eu vou morrer. Ela não tem uma explicação para a finitude, né? O conhecimento natural de Deus então, é, tra- pode tratar do Deus que cria a vida, né? Do Deus criativo, mas não trata do problema da morte. Aí a gente não precisa entrar no problema do pecado, como Lutero fazia questão de entrar. Pode tratar da questão da morte. É um problema filosófico de primeira ordem, né? De por que que morremos, né? Por que da finitude? É, Esses tempos atrás eu também li um livro que falava sobre o Shintoísmo, religião do Japão.
que é uma religião extremamente sui generis, né? Que é uma religião anímica, né? É uma religião que não tem fundador, que não tem texto sagrado, que não tem uma, um líder do shintoísmo, né? Você tem dezenas, centenas, talvez milhares de santuários, né? Com o seu corpo de sacerdotes. Mas, não, mas esses santuários são instituições independentes, né? Não há o grande líder shintoísta da nação. Simbolicamente o imperador, né? Mas não tem como o catolicismo, etc. O shintoísmo é a religião da vida, é a religião que fala dos ciclos naturais de nascimento, fala da colheita, fala do nascimento, fala da fertilidade, fala da saúde, mas o shintoísmo não tem nenhuma teologia sobre a morte, sobre o significado da morte, sobre o que que vem depois da morte. Então, os japoneses, eles são shintoístas na hora do casamento, são shintoístas na hora do nascimento de uma criança, são shintoístas para a saúde, são shintoístas para a colheita, são shintoístas para a prosperidade dos negócios, mas na hora da doença, da morte, do luto, eles são budistas. Porque o budismo, sim, tem resposta para a morte. Talvez essa relação entre o shintoísmo e o budismo no Japão ajude a gente a entender a relação entre o conhecimento natural de Deus e o conhecimento da cruz de Deus, né? O conhecimento natural é a resposta sintoístas, né? Serve muito bem a todas as respostas da vida, da natureza, da colheita, da saúde, do casamento, da fertilidade, do nascimento, mas ele é manco na hora de tratar a respeito da morte, né? Na hora de tratar a respeito da morte, do por que que eu vou morrer, o que que esse Deus que cria a vida quer de mim morto? E qual que é a minha, como que a minha existência vai permanecer tendo significado, né? Eu não preciso nem falar de imortalidade. Vamos falar em termos filosóficos, né? Como que a minha existência vai continuar tendo significado depois que a minha vida cessar? Ou eu vou virar um lixo em um cemitério, né? E cair no esquecimento. Minha vida vai ter significado? Ela depende exclusivamente de eu estar vivo? Ou ela tem um significado que transcende o meu corpo vivo? Essa é a pergunta, teológica. É uma pergunta filosófica, na verdade.